O Indy 1985 mandou salve, salve família. Ricardo, no livro Mais Esperto que o Diabo, fala justamente do método de ensino que está completamente errado. No livro, o diabo, que é o entrevistado, diz que as escolas deveriam ensinar as crianças a tomarem decisões e ter autocontrole. Achei muito interessante o que você disse nesse sentido. O ponto fundamental aqui é que a gente precisa preparar para o mundo do futuro. Não é um mundo... A gente está preparando nem para o mundo do presente, está preparando para o mundo do passado, mas a gente tem que preparar para o mundo do futuro. O que significa que a gente precisa preparar para um mundo que a gente não sabe o que é. Se a gente não sabe o que a gente tem que preparar é para a capacidade das pessoas se prepararem e não para a capacidade das pessoas fazerem. E isso são habilidades diferentes. Isso muda a atitude, muda um monte de coisa. Por exemplo, na minha cabeça, a forma de ensino que está ligada em... Então você vai lá... despeja um monte de conhecimento na cabeça do moleque e aí faz uma prova e vê se ele aprendeu aquilo ali. Cara, primeiro, o que você tem que fazer é... Legal, então você despejou um monte de conhecimento. A segunda coisa é falar... agora me conta o que você falou. Tá bom, aprendi isso. Bom, agora aprendeu mesmo? Então foi o seguinte, agora você vai ensinar para aquele moleque ali. Porque quando você realmente aprende, por experiência prática, tá? Quando eu realmente sei de alguma coisa, é na hora que eu preciso ensinar isso para alguém. Porque é muito fácil você achar que você regurgita de volta exatamente a mesma coisa que falou. Não, explica. Exato. Ele entendeu? Se ele não entendeu, significa que você não sabe profundamente. Aliás, o Einstein tem uma frase que ele fala o seguinte, não importa o assunto, se você não consegue explicar para uma criança de 7 anos, quem não sabe é você, não é ela. Ela tem capacidade de aprender. Cabe a você ensinar. Só tem um detalhe. Pra você ensinar, você tem que realmente entender. E eu gosto da história da criança de 7 anos, porque aí significa o seguinte. Para uma criança de 7 anos, você vai ter que ensinar a partir praticamente do zero. Não sai de toda a base, todo o jargão, todo não sei o quê. Você sai de, isso conecta com isso, por causa disso, faz isso, a consequência é isso, então isso. E se você faz sentido? Isso aí? Cara, se você faz isso aí, você entende como funciona. Trazendo para um outro cara que eu acho que olha isso com grande coisa. O Elon Musk fala da história de primeiros princípios. Então vamos lá, como é que ele construiu baterias muito mais baratas que esse todo? Ele fala, cara, quanto custa uma bateria? Custa X. Quanto custa os componentes de uma bateria? Custa 1/10 de X. Então peraí, se o componente da bateria custa 1/10 de X... deve ter um jeito de construir bateria muito mais barato do que custando X. Só que eu tenho que partir a partir do componente, começar a fazer diferente, deixando de lado tudo que todo mundo aprendeu que é assim porque é assim. E aí você constrói algo completamente diferente. Aliás, se não tivesse uma bateria diferente, não tinha Tesla, não tinha nada disso e por aí vai. Então, é isso. Você tem que entender de fato, profundamente, quais são os componentes, como é que eles interagem, como é que eles funcionam. É esse tipo de coisa que a gente precisa ensinar. E a outra coisa, cara, eu acho que é convivência, empatia. Porque se eu falei que comunicação, entender o outro, a gente está cada vez mais perdendo a capacidade, se quer de ouvir o outro, quanto mais entender. Só que no mundo que é o seguinte, essas coisas básicas, práticas, inteligência artificial vai atropelar a gente. Atropelar. Então, onde estava com a brincadeira dos números, isso aqui, onde eu sempre tive facilidade na escola, era exatamente isso, número. Comunicação eu aprendi na marra, não é que eu tinha uma grande facilidade, não. Números sempre tive uma facilidade gigantesca. Agora, cara, para mim está muito claro que mais tempo, menos tempo, bicho, eu não vou tomar de goleada do que a inteligência artificial vai conseguir fazer nisso aí. Agora, entender as outras pessoas, aí eu já acho que vai demorar mais. Talvez vai chegar lá um dia, mas está muito mais longe. E aí eu acho que tem uma oportunidade para todo mundo que souber fazer isso.